Seja muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe muito. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, faça seus comentários, dá o seu like, compartilhe. O nosso Senhor é Jeová Rafa, é o Deus que cura. Vamos ver sobre isso logo após a vinheta. E o nosso Deus tem todo o poder de curar, e não somente o corpo físico, mas Ele cura também a alma. Vamos ao nosso tema, Bálsamo de Gileade. Nosso texto base está em Jeremias capítulo 8, verso 22. Não há bálsamo em Gileade, não há médico. Por que será então que não há sinal de melhora e cura para a enfermidade de meu povo? O bálsamo é uma substância tirada de algumas árvores que se caracterizava pelo seu bom aroma. Também existem bálsamos que são tirados de certos tipos de plantas medicinais. Existe também o conceito, até uma palavra figurada de bálsamo como um alívio. E lá na região de Gileade existiam árvores que exalavam perfumes. Esses perfumes eram revigorantes, até mesmo calmantes para aqueles viajantes que peregrinavam para adorar ao Deus de Israel no templo. O bálsamo de Gileade era famoso, procurado por reis, procurado por mercadores, era muito procurado por se tratar de algo importante, era caro e muito cobiçado. Gênesis no capítulo 37, verso 25, depois sentaram-se para comer, entretanto ao erguerem os olhos, eis que viram uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos vinham carregados de especiarias, bálsamo e mirra que estavam transportando para o Egito. Quem se sentou para comer foram os irmãos de José, e quando eles olharam, eles viram aquela caravana dos ismaelitas trazendo bálsamo, trazendo mirra e indo para o Egito. O bálsamo de Gileade, ele era usado como perfume, mas principalmente como remédio. Jeremias capítulo 51, verso 8, de um momento para outro caiu a Babilônia e ficou completamente arruinada. Lamentai por ela, buscai o melhor bálsamo para a sua ferida, talvez ela ainda possa ser curada. O bálsamo era muito valioso e Jacó, ele mandou os filhos dele levarem bálsamo para o governador do Egito como presente. Jacó não sabia, e nem os filhos de Jacó sabiam, que o governador do Egito era José. Gênesis capítulo 43, verso 11, que diz: então disse-lhes Israel seu pai, pois que assim é, fazei isso, tomai do mais precioso desta terra em vossos vasos e levai ao homem um presente, um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias e mirra, terebinto e amêndoas. Olha para você ver, um melhor, um pouco de bálsamo, um presente muito precioso. E o povo de Judá vivia uma vida fora da presença de Deus. Era um povo que estava entregue à imoralidade, entregue à idolatria no seu mais amplo sentido. E antes de Judá se perder dessa maneira, ele era amoroso ao nosso Deus. Jeremias capítulo 2, verso 2. Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da piedade da tua mocidade, do amor do teu noivado, quando me seguias no deserto, numa terra que não se semeava. Era um povo que amava a Deus, era um povo que servia a Deus, e Deus cuidava do povo de Judá, mas Judá
trocou o nosso Senhor. Judá se afastou do nosso Deus, como nós veremos em Jeremias capítulo 2, verso 5. Assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos. Realmente Deus não havia feito nada para aquele povo, mas aquele povo se ensoberbeceu, aquele povo foi atrás de outros deuses, aquele povo foi buscar a outros deuses e o Senhor mostrou a indignação dele. Jeremias capítulo 2, verso 11. Acaso há notícia que alguma nação tenha trocado seus deuses? E eles na realidade nem sequer são deuses. Contudo, o meu povo trocou a minha glória por um punhado de deuses nulos e inúteis. Aquele povo deixou de servir ao Deus vivo para ir atrás de ídolos, para ser iguais às outras nações. Mesmo Judá sendo repreendido, aquele povo sendo advertido, eles se voltaram contra a nossa rocha, eles se voltaram contra o nosso Deus, eles não temiam mais ao Senhor. Jeremias capítulo 2, verso 19. A tua malícia te castigará e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é se deixares ao Senhor teu Deus e não teres em ti o meu temor. Diz o Senhor Deus dos exércitos. Deus falou para eles, vocês vão se arrepender, mas que não seja tarde, porque quando Deus determina o arrependimento, ele muda o coração de Deus quando é um arrependimento sincero. Aquele povo nem se incomodou com o que Deus mandou falar para eles. Eles viviam obstinados, eles eram rebeldes, eles eram um povo de dura cerviz. Jeremias capítulo 8, verso 6, que diz: eu escutei e ouvi, não falam o que é reto, ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo o que fizeu. Cada um se desvia na sua carreira, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Eles não se importaram na obstinação deles. Eles achavam que estavam servindo ao Senhor pelo fato deles terem com eles o templo físico, o templo que Salomão construiu. Jeremias capítulo 8, verso 8. Como pois dizeis, nós somos sábios e a lei do Senhor está conosco? Eis que em vão tem trabalhado a falsa pena dos escribas. O pecado do povo de Judá contra o Senhor era grande. Eles rejeitaram a palavra do Senhor. Eles não se importaram de Israel, a tribo do norte, ter sido levada cativa para a Síria. E a gente vê Jeremias capítulo 8, verso 10 e verso 11 dizendo: cada um deles se dá avareza, desde o profeta até o sacerdote. Cada um deles usa de falsidade e curam a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo: paz, paz, quando não há paz. A ferida do povo de Judá deveria ser curada, mas a cura para a ferida do povo de Judá era um arrependimento sincero, era um relacionamento com o nosso Deus verdadeiro, assim como o Senhor falou a Moisés e foi transmitido ao povo. Êxodo capítulo 15, verso 26, e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara, nosso Jeová Rafá. O povo já havia pecado anteriormente e o povo tinha sido curado pelo Senhor através da oração do rei Ezequias.
Ezequias, segundo Crônicas, capítulo 30, verso 18 ao verso 20. Porém, Ezequias orou por eles, dizendo: o Senhor que é bom, perdoa todo aquele que tem preparado o seu coração para buscar ao Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não esteja purificado segundo a purificação do santuário. E ouviu o Senhor a Ezequias e sarou o povo. O nosso Jeová Rafá é o Deus que sara, é o Deus que cura, e não cura superficial, ele cura o interior, ele cura do jeito que agrada a ele. E Judá estava buscando alívio, mas ele estava buscando alívio e a cura em falsos médicos, em falsos deuses. Eles rejeitavam nosso Jeová Rafá, eles rejeitavam o médico dos médicos, pois um dos significados de Jeová Rafá é médico. Olha que tremendo! Jeremias capítulo 2, verso 8. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheciam, e os pastores prevaricavam contra mim, e os profetas profetizavam por Baal, e andaram após o que é de nenhum proveito. Aquele povo religioso, eles estavam buscando ídolos, buscando falsos deuses, servindo e se prostrando diante de falsos deuses. Os médicos deles eram falsos mestres, eram sacerdotes que não tinham comunhão com Deus. No nosso texto base, Jeremias está inconsolado porque o povo estava miseravelmente enfermo, mas era uma enfermidade espiritual. Jeremias capítulo 8, verso 18 a 21. Oh, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece em mim. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo, ando de luto, o espanto se apoderou de mim. Tamanha era a tristeza do profeta Jeremias. Agora imagina a tristeza do nosso Senhor. Mesmo Jeremias mostrando a eles a enfermidade deles, o pecado deles, eles se mantinham obstinados, confiando nos falsos deuses. Jeremias 17, verso 9. Ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Judá estava precisando de médico, Judá estava precisando ter suas feridas saradas, Judá estava precisando do bálsamo, mas era do Senhor Todo-Poderoso. Marcos capítulo 2, verso 17, Jesus fala: Jesus lhes ponderou: não são os que têm saúde que necessitam de médico, mas sim os enfermos. Eu não vim para convocar justos, mas sim pecadores. Judá estava precisando de cura, e olha, a cura deles era somente pelo Todo-Poderoso, pelo nosso Deus dos deuses, pelo médico dos médicos, pelo Senhor dos senhores. Jeremias no capítulo 16, verso 20 fala: pode o homem mortal fazer os seus próprios deuses? Sim, mas estes não seriam deuses. Olha que tremendo! Judá estava precisando se voltar para Deus, porque a religiosidade deles não os aproximava de Deus, mas sim os afastavam de Deus. Eles eram tidos pelo Deus Todo-Poderoso como pessoas levianas. Romanos capítulo 1, verso 21 a 23, Paulo fala assim: portanto, mesmo havendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se em trevas. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Eles têm
tentavam servir a Deus, mas era o Deus que eles tinham feito. O rei Davi, ele mostra que pessoas que recorrem a deuses pagãos, a deuses que não são deuses, são obras de mãos de homens, sofrerão. Salmo número 16, verso 4. Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Eu não participarei dos seus sacrifícios de sangue e os meus lábios nem mencionarão seus nomes. Olha como o salmista Davi, como o rei Davi, ele tinha um coração sincero. Ele amava a Deus verdadeiramente. E olha, mesmo aquele povo sofrendo, não se humilharam diante de Deus, não buscaram a Deus, mas havia remédio para ajudar, havia médico, havia o Todo-Poderoso que podia os curar. Mas eles não quiseram, mesmo sendo repreendido pelo profeta Jeremias, eles não quiseram ser curados pelo Senhor. Jeremias capítulo 46, verso 11, sobe a Gileade, toma bálsamo. Ó Virgem filha do Egito, debalde multiplicas remédios, pois já não há cura para ti. É por isso que a Bíblia fala, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Nos dias de hoje não é diferente. Há remédio para as feridas, há remédio para o pecado, há cura para o povo, há salvação em Cristo Jesus, assim como Jesus disse em Lucas capítulo 19, verso 9 e verso 10. Diante disso, Jesus declarou: hoje houve salvação nesta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Lembra que eu falei? Os sãos não precisam de médicos, mas os médicos existem para os doentes, e o nosso Senhor Jesus é o médico dos médicos. Ele é o bálsamo para a vida do ser humano. João capítulo 3, verso 17. Portanto, Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. O nosso Jesus é o que liberta o homem do pecado. O nosso Jesus é o que cura a alma do homem e o traz de volta a Deus. É somente Jesus que pode agir como bálsamo em nossas vidas, assim como o apóstolo Paulo reconheceu. Nós também precisamos reconhecer o nosso estado de pecador. Nós precisamos reconhecer a necessidade que temos do bálsamo, a necessidade do perdão dos nossos pecados. Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 1, verso 15, esta declaração é fiel e digna de plena aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e olha o que Paulo fala, dos quais eu sou o pior. É quando Paulo mostra, nós precisamos olhar para nós e reconhecermos que nós necessitamos do Senhor Jesus. O profeta Jeremias, ele usou essa figura de linguagem sobre o bálsamo de Gileade, mostrando que a cura, e somente no Deus verdadeiro, essa cura seria obtida para Judá. Não seria uma cura superficial, assim como nós, a nossa cura está no nosso relacionamento com o nosso Deus, e o nosso relacionamento com o nosso Deus é somente através de Jesus Cristo, que verteu sangue precioso para nos resgatar do pecado. Eu quero concluir com 2 Crônicas no capítulo 7, versículo 14, que diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus,
perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus, que o Senhor Jesus possa nos conscientizar cada vez mais e mais da nossa necessidade em estarmos servindo a Ele, em estarmos adorando Ele verdadeiramente, em estar recebendo a cura, recebendo o perdão para os nossos pecados. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.